Quero trazer aqui hoje um destaque para vocês sobre o que tem acontecido nos últimos dias na China, por conta de medidas duras que foram tomadas pelo governo chinês para controle da Covid. Ontem, autoridades voltaram a falar em novo estágio para controle da Covid, depois de uma série de protestos que aconteceram em vários pontos da China. O governo endureceu as regras novamente por conta do avanço da doença e dessa vez a população não ficou de braços cruzados. O povo chinês foi às ruas protestar, o que não é nada usual e nada comum, diante, claro, do regime que nós temos com apenas um partido político, que é o Partido Comunista Chinês, que praticamente controla, a política chinesa. Com essa classificação de um novo estágio, uma nova missão, o governo recua nessa estratégia de Covid-0 e tentar, de alguma forma, impor que as pessoas fiquem dentro de casa com lockdowns verdadeiros, que impediam até mesmo a saída para ir ao supermercado, à farmácia das pessoas das grandes cidades da China. Isso, no primeiro momento, lá no começo da pandemia, foi acatado pela população, que costuma respeitar as ordens dos governantes por conta do regime que vigora no país há muitos anos. Mas dessa vez a população não ficou calada. Em muitos pontos da China nós tivemos as manifestações contra o governo, o que, claro, abriu um sinal de alerta dentro do próprio Partido Comunista Chinês. E a partir daí, o que nós tivemos? A aceleração desse movimento, com uma notícia terrível de que os bombeiros teriam demorado para chegar até um incêndio que matou 10 pessoas por conta dessa política do lockdown. Isso revoltou ainda mais a população nesse movimento interessante, que precisa ser observado porque pode ser um embrião de mudanças na China. É muito cedo ainda para a gente concluir qualquer coisa. Mas tudo isso para dizer o seguinte: nos 4 distritos em que nós tivemos um lockdown muito severo, nós tivemos ontem a revogação dessa determinação. Os bloqueios permanecem ainda em áreas de alto risco, mas já é uma situação muito diferente daquela que nós tínhamos, por exemplo, no começo da semana ou no fim da semana passada. É claro que os especialistas dizem para nós, no mundo todo, que é impossível você ter uma política de Covid-0. Isso não quer dizer que você tenha, de dar de ombros para essa situação e não tomar medidas. Agora, o que nós observamos no mundo todo, durante toda essa pandemia, é que não adianta ter radicalismo. E todo radicalismo acaba prejudicando, até nesse caso do incêndio, muito mais a população do que a própria contaminação da Covid, que precisa ser observada, precisa ser combatida. Nós precisamos de vacina, precisamos de teste, precisamos ficar atento. Foi uma pandemia que trouxe mudança de paradigmas para a vida de todos nós, que deixou uma legião de mortos no mundo todo. E isso é preciso ter muito respeito com essas pessoas. Agora, não dá para você, e essa é uma lição que a gente tem da pandemia, querer impor que as pessoas fiquem em casa a todo custo, que não possam sair para nada, porque às vezes até para um atendimento, para comprar comida, para necessidades básicas, isso é preciso. Então, reforçar as regras de higiene, reforçar os cuidados que nós devemos ter, trazer orientação para a população, isso sim. Agora, essa política de lockdown, essa política de você querer mandar na vida do cidadão, querer alterar a rotina de uma cidade, ela não deu certo e agora, até mesmo na China, nós estamos vendo protestos e a população se rebelando contra governantes que tomam essas medidas pisando fundo no acelerador.